Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro caixa e o fundo de caixa. Primeiro, vamos entender o que é o livro caixa. Tá? O livro caixa contábil, ele vai ser formado por todas as contas correntes que a empresa possuir, todas as contas de investimentos que a empresa possuir e o fundo de caixa ou caixinha, tá certo? Tanto faz a forma que eu vou chamar. Bom, então quando eu falar do livro caixa contábil, eu preciso lembrar sempre que a junção de todas essas contas aqui. Se a empresa tiver 10 contas correntes, 5 contas de investimento e 2 fundos de caixa, vai ser a junção de todas essas contas. Porém, para o leigo, para a pessoa que não é da contabilidade, ela costuma chamar de livro caixa o quê? Aquele que antigamente era um livro que vinha escrito livro caixa, onde você tinha uma coluna com a data, você tinha uma coluna mais larga com a descrição ou histórico, e você tinha aqui mais duas colunas, a coluna de entrada, a coluna de saída, o saldo inicial e o saldo final. As pessoas que não são da contabilidade normalmente acham que o livro caixa é só isso aqui. E aqui dentro elas registravam somente o que era em espécie na empresa. Ou seja, aquilo que era em dinheiro, cédulas, moedas e antigamente cheque. Hoje em dia é cédula e moeda. Bom, o que significava cada uma dessas coisas aqui? A data seria o dia que o dinheiro entrou ou saiu do caixa. O histórico ou descrição eu vou explicar de uma maneira impessoal, ou seja, de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender qual foi essa transação. Por exemplo, foi uma venda ou uma compra. E o ideal é que eu coloque sempre o número da nota fiscal, o número do documento. Aqui do lado nós vamos ter, se foi uma venda, entrou dinheiro do caixa. Então eu preenchi aqui o dinheiro. Caso fosse uma saída, eu comprei algo, seria uma saída. Então eu ia preencher aqui desse lado. Tá? Aqui eu teria o saldo inicial. O saldo inicial, por exemplo, vamos colocar que fosse R$10. Tá? E o saldo final. No nosso exemplo aqui, se na minha empresa eu tivesse um saldo inicial de R$10, entrou R$1 e saiu R$1, qual seria o meu saldo final? R$10. Tá? O que é importante eu entender nessa mecânica aqui? Que estes dados aqui, independente de qual sistema eu estou utilizando, se ele vai ser algo manual ou digital, eu preciso ter obrigatoriamente esses dados. Data, histórico ou descrição, entradas e saídas, o meu saldo inicial e o meu saldo final. E o que eu chamo a atenção aqui? O meu saldo inicial e o meu saldo final, eles são sequenciais. Ou seja, imagina que é o primeiro dia que eu estou abrindo o meu livro caixa. É a primeira vez que eu vou fazer aqui esse livro caixa. Eu vou chamar, por exemplo, eu vou dizer que o meu saldo inicial é R$10 no dia 1º de janeiro de 2022. Tá certo? Quando eu terminar o meu dia, no dia 1º de janeiro, eu vou ter também o meu saldo final. Por exemplo, vamos supor, eu abri o meu caixa com 10, tive toda uma movimentação durante o dia e terminei com R$15. Tá certo? Então seria o meu saldo final do dia 1 aqui. Quando eu for abrir o meu caixa no dia 2 de 1 de 2022, o meu saldo inicial obrigatoriamente será igual ao meu saldo final do dia anterior. Então, meu saldo inicial, por exemplo, seria R$10 aqui no dia 2. Então, quando eu falo que é sequencial, é o seguinte, o saldo final do dia anterior sempre será igual ao saldo inicial do dia seguinte. Tá certo? A única exceção é o primeiro lançamento, lá atrás. Fiz o primeiro lançamento, daí para frente o saldo inicial do dia será sempre igual ao saldo final do dia anterior. Tá bom? Outra coisa muito importante para a gente frisar aqui é o seguinte.
quando eu falo livro caixa, o leigo vai chamar isso aqui de livro caixa. Ou ele também pode chamar, vamos colocar alguns apelidos aqui. Ele costuma chamar de livro caixa, que nós já vimos que está relativamente errado, porque o livro caixa contábil mesmo, ele vai ser a consolidação de todas as contas da empresa. Conta corrente, conta investimento, fundo de caixa, caixinha, aplicações financeiras, tudo, tá bom? Mas em geral as pessoas costumam chamar de livro caixa. Outra coisa que eles costumam chamar também, que é um nome que está popularizando bastante, todos os sistemas que a gente tem pego estão utilizando esse nome, caixinha. Tá certo? Eu também posso chamar de caixinha. Outro nome que a gente costumava usar é o fundo de caixa. Tá? E algumas empresas possuem dois. Por exemplo, a empresa possui de repente ele deixa um fundo de caixa lá na recepção e lá na administração tem uma quantia um pouco maior. Então eles também às vezes costumam chamar de cofre. Então aquele lá na frente da recepção ele chama de livro caixa, caixinha, e aquele que fica lá atrás ele vai chamar de cofre. O que é importante eu gravar? Que isso aqui, toda vez que a gente falar desses nomes, eu estou falando da movimentação somente em dinheiro em espécie, cédula e moeda, antigamente cheque, tá? E toda vez que eu for montar isso aqui, eu sou obrigado a montar neste formato? Não. Eu só preciso ter a data, o histórico, entradas e saídas, saldo inicial e saldo final. Eu sou obrigado a fazer manual? Não, eu posso fazer de forma manual ou digital. Aqui nós estamos utilizando a forma digital para fazer, tá certo? A gente usa uma planilha no Excel e essa planilha vai sendo alimentada, que eu vou explicar depois mais detalhadamente. Só um comentário rápido aqui que eu cometi uma falhazinha. Aqui no nosso exemplo, que o saldo inicial vai ser sempre igual ao saldo final, aqui é R$15, tá bom? Não é 10, é R$15 aqui, tá? Então, o meu saldo inicial do dia seguinte vai ser igual ao saldo final do dia anterior, que no nosso exemplo aqui é 15, tá bom? E dando continuidade aqui ao nosso treinamento do livro caixa, o que nós fizemos aqui? Livro caixa, lembrando que a caixinha, né, esse livro caixa referente apenas ao valor em espécie que você lança, nós fizemos um roteirozinho para facilitar o nosso aprendizado. Então, nós costumamos chamar isso aqui dos 10 mandamentos do livro caixa, ou da caixinha, tá? Os 10 mandamentos da caixinha. Então, são algumas regrinhas que eu preciso seguir à risca para que eu tenha o livro caixa correto, para que no final eu possa verificar se está tudo certinho. Bom, a primeira regrinha que a gente tem é a regrinha da tempestividade, tá certo? E o que isso quer dizer? Tempestividade significa lançar no momento correto. E qual é o momento correto? No momento em que a despesa ou a receita ocorre. O fundo de caixa, o que acontece? Eu estou na empresa, eu vou tirar R$2 para comprar pão ali para a gente fazer um lanche. No momento que eu tirei os R$2 do bolso, no mesmo momento eu devo fazer o lançamento. Tá? Por quê? Esse é o procedimento correto. Qual é a consequência se eu não fizer isso? Você vai deixar acumular e você vai se esquecer com o que você gastou o dinheiro. Então, eu preciso lançar tudo com tempestividade, no momento correto, e no caso é o momento em que ocorre a receita ou a despesa. Tá certo? A segunda regrinha que nós temos aqui, que na verdade essa regrinha vale para qualquer situação, é a regrinha do não misturar pessoa jurídica com os sócios, tá? Com a pessoa física dos sócios. Por quê? Tem dois problemas aí. O primeiro, se o sócio começa a colocar dinheiro na empresa, começa a misturar esse dinheiro, dependendo do fiscal, dependendo da situação, ele pode até mesmo ser tributado. Ou, se o sócio fica fazendo retiradas aleatórias e essa retirada aqui não for através de RPA, né? Perdão, através de Prolabore, tá? Ou através
de distribuição de lucros, eu também posso ser penalizado. Por quê? Se não for nem distribuição de lucro e nem prolabore, esse valor será tributado, tá certo? E só lembrando rapidinho, o que é o prolabore aqui? É o salário do sócio. O que é distribuição de lucros? É o dinheiro, né, o lucro da empresa que eu posso distribuir de maneira isenta, porém eu tenho uma série de regras para cumprir. Dentre elas, a principal é que a empresa não tenha dívida tributária, tá certo? Vamos para a nossa terceira regrinha aqui. Tá. Terceira regrinha aqui, que também vai fazer parte tanto da nossa caixinha, na verdade todas as regras vão fazer parte da caixinha e do banco, a grande maioria, tá? Então a tempestividade é importante, só que a tempestividade eu vou ter o extrato bancário, né? Então se eu esquecer o extrato bancário pode me ajudar a lembrar. O problema da caixinha é que eu não tenho esse documento. Por isso que eu preciso lançar no momento em que ela ocorre. Essa é não misturar a pessoa jurídica e sócio serve também para a conta corrente e para a caixinha. Essa aqui também serve para os dois, que é o seguinte: tudo que entrar ou sair da empresa, eu preciso de um documento idôneo. O que é um documento idôneo para a contabilidade? 99% das vezes é nota fiscal. Então, tudo o que eu movimentar na minha empresa, eu preciso ter um documento idôneo, de preferência uma nota fiscal, que vai dar não só validade, autenticidade, segurança fiscal para a empresa. Por exemplo, vamos supor que eu vá comprar um garrafão de água. Esse garrafão de água deveria ter nota fiscal, tá certo? Ah, mas o cara lá me dá um recibo. Aí, gente, a gente vai utilizar um pouco de bom senso. Como as nossas empresas são tributadas pelo lucro presumido e simples nacional, e o foco da fiscalização não é o lucro real, então ele não vai pegar receita menos despesa, há situações em que nós podemos abrir uma exceção, tá? Então, por exemplo, eu comprei um garrafão de R$5, é um valor muito pequeno. Não é sempre que isso acontece. Tudo bem. Eu vou abrir uma exceção e vou aceitar um recibo. Porém, vamos supor que você vai pagar um pedreiro que fez uma grande obra na sua empresa e o valor dos honorários do serviço dele será de R$2.000. Você deveria ter uma nota fiscal, que no caso do pedreiro, por se tratar de um profissional autônomo, seria um recibo de profissional autônomo. Seria através de um RPA. Você teria que solicitar para a contabilidade esse RPA. Ele iria calcular, se fosse o caso, imposto de renda, INSS, os impostos devidos, e aí a sua empresa estaria devidamente respaldada. A mesma ideia vale quando o sócio começa a retirar dinheiro da empresa. O correto era ele retirar através do prolabore ou da distribuição de lucros. E para eu fazer a distribuição de lucros, eu preciso que a empresa não tenha nenhum tipo de dívida tributária. Tá certo? Tá, só para ele cair. Vamos lá, outra coisa importante. Outra coisa muito importante também. Se entrou, isso daqui a gente vai chover numa olhada, né? Então, se eu sou uma empresa de serviço, no momento que eu vendo o serviço, automaticamente eu preciso ter a nota fiscal da venda do serviço. Se eu compro uma mercadoria, eu preciso ter a nota fiscal da compra de mercadoria. Se eu contrato um serviço, eu preciso ter a nota fiscal ou o RPA em caso de profissional autônomo. Tá? Outra coisa muito importante, regra geral, a fiscalização ela vai poder te cobrar os últimos 5 anos. Tá? Então, cabe à empresa desenvolver um método onde ele consiga proteger toda essa documentação dos últimos 5 anos em caso de sinistro. Vamos dar um exemplo. Amanhã aconteceu, Deus o livre, um incêndio na minha empresa. Foi queimada toda essa documentação. Eu consigo justificar isso? Você até consegue. Você pode fazer uma denúncia espontânea, casar com boletim de ocorrência, mas não é o ideal. Com a tecnologia que nós temos hoje, o ideal é que essa documentação esteja em nuvem. Tá? Então eu poderia ter o arquivo físico dessa documentação, mas o arquivo em nuvem, o arquivo digital também. Essa é a nossa recomendação. Todos os sistemas que nós utilizamos hoje permitem a gente alimentar isso aqui. Então, se eu quiser, eu posso
pegar uma cópia da nota fiscal e subir na nuvem, tá certo? Agora nós vamos para o nosso quarto mandamento aqui. Todo pagamento à pessoa física deverá ser emitido um RPA ou nota fiscal avulsa. Bom, a gente comentou isso aqui, a gente vai se aprofundar aqui. Então, pagamentos à pessoa física. Quais são as situações que nós vamos poder pagar uma pessoa física? A primeira delas seria no caso do funcionário. Tá? Se eu estou pagando meu funcionário, claro que nós vamos ter para respaldar isso aqui o contra-cheque, que é uma obrigação prevista lá na CLT, tá certo? Se eu for pagar um profissional autônomo, por exemplo, eu posso contratar aqui, ó, vamos pegar outro aqui. A minha empresa, por exemplo, tem um jardineiro que eu contrato, tá? De repente eu contrato um contador. Que mais? Posso contratar ainda, posso contratar, por exemplo, um jardineiro, um contador, uma faxineira. Tá? Faxineira eu não vou entrar no mérito porque a legislação é um pouco diferente. Mas enfim, eu contratei uma pessoa física, tá? Essa pessoa física, se ela não tiver nada, ela é uma pessoa física, foi lá na minha empresa, um jardineiro, né? A obrigação de emitir a documentação passa a ser da empresa. Então eu contratei um jardineiro que não tem empresa. A minha empresa vai precisar emitir para ele um RPA, um recibo de profissional autônomo. O que é isso? Imagina que ele prestou um serviço de um salário mínimo para a minha empresa. Então ele prestou um serviço de um salário mínimo. Você vai avisar para o contador vai calcular qual é o INSS incidente, se for o caso, qual é o IR incidente, qual é o valor líquido a pagar. Você vai pagar o jardineiro e vai recolher os impostos devidos. E esse é o procedimento certinho, tá? Se fosse um contador ou advogado, é o mesmo procedimento. Se eu contratei alguém que não tem empresa, eu sou obrigado a emitir um RPA, tá bom? Mas tem uma terceira situação também. Vamos supor que você diga assim, olha, eu não quero ter esse trabalho de ter que emitir RPA. Tá? Eu tenho uma outra possibilidade. A outra possibilidade que eu também posso solicitar dessa pessoa, então, seria a nota fiscal avulsa. Tá? O que é isso? A pessoa vai se dirigir até o CEFIM, né? Lembrando que o CEFIM sempre é o órgão municipal. Aqui em Belém é CEFIM, a Anideu é CEGEF, mas a grande maioria dos municípios se chama de CEFIM, Secretaria de Finanças. Vai avisar que ele vai prestar um serviço e quer uma nota fiscal avulsa. Eles irão calcular o ISS e talvez, dependendo da situação, o INSS. E aí você vai ficar devidamente respaldado. Então, qual é o raciocínio que eu preciso gravar? Em qualquer situação, eu tenho que ter um documento idôneo. 99% das vezes será nota fiscal. Quando eu não tiver nota fiscal, será o RPA. Normalmente é RPA que a gente faz, certo? Porque eu não posso transferir, porque se eu pedir para a pessoa ela não me der nota fiscal avulsa, eu não posso argumentar, mas ele não me deu nota fiscal avulsa. Se ele não me deu a nota, eu tenho obrigação de emitir o RPA, tá certo? Vamos para o próximo aqui, quinta regrinha. Só poderá ser distribuído lucro de maneira isenta ao sócio sob duas condições. Tá. O que acontece aqui? Também, já comentei rapidamente ali sobre a distribuição, mas eu vou me aprofundar. Eu só posso liberar dinheiro para o sócio se for distribuição de lucros, tá? Se eu for distribuir lucro, ou se for prolabore. O prolabore ele é bem facinho. Por quê? Ele é mensal, 99% das vezes é um valor fixo e ele vai me dar um contra-cheque, tá? Bem similar ao do funcionário, só que não é um contra-cheque de funcionário porque ele é sócio. O salário do sócio, nós chamamos de prolabore, tá certo? E a distribuição de lucros? A distribuição de lucros eu posso fazer, mas ela tem algumas regrinhas. A primeira regra principal é que eu não posso ter dívida tributária. Então eu não posso estar devendo imposto. Se eu estou devendo imposto, eu não posso distribuir lucro, tá certo? E a segunda regrinha é que, no nosso caso, das nossas empresas aqui, que são todas lucro presumido, MEI ou
Simples Nacional, e que a grande maioria são empresas de serviços, tá? Então, para empresas que prestam serviços, que são do lucro presumido, do Simples Nacional ou do MEI, eu vou ter que seguir uma regra de limite. Qual vai ser o meu limite? Eu vou pegar a nota fiscal, multiplicar por 32%, abater os impostos, e o valor aqui, e esse saldo aqui é o valor máximo que eu posso distribuir de lucros. Vamos repetir. Eu só posso distribuir lucro se a tua empresa não tiver dívida tributária, ela não pode estar devendo nenhum imposto, e eu preciso pegar o meu limite, o máximo que eu posso distribuir de maneira isenta, sem nenhum imposto, será a nota fiscal vezes 32%. Por que 32%? Porque são as empresas de serviço menos os impostos. Esse valorzinho que sobrar é o que eu posso distribuir. Se a minha empresa for comércio, por exemplo, ou uma transportadora, em vez de 32%, eu vou consultar qual é o percentual certinho que eu vou ter que aplicar. Tá certo? Então, essa seria a nossa quinta regra. Bom, o nosso sexto mandamento aqui é que a gente precisa diferenciar o livro caixa contábil, que eu também já comentei um pouquinho, do livro caixa para o leigo, tá? Para aquela pessoa que não é contadora, que não é contabilista. O livro caixa contábil a gente já viu agora. Eu preciso ter a conta corrente, mais os investimentos, mais o valor em espécie. Aqui o livro caixa, para quem não é contador, é somente o valor em espécie. E eu vou reforçar. Algumas pessoas chamam de livro caixa, outras chamam de caixinha, outras chamam de fundo de caixa, outras chamam de cofre. Não interessa. Tudo isso daqui é importante eu entender que é referente somente à minha movimentação financeira. Bom, o sétimo, gente, você quer cometer um erro como contador ou contabilista, que você pode ser imediatamente ridicularizado, é se você cometer o erro 7. Qual é a regra 7? O saldo da minha caixinha ou do meu fundo de caixa nunca será negativo. Esse é o erro mais ridículo que um contador pode cometer se ele não perceber imediatamente, tá? Por que isso aqui? Vamos imaginar uma conta corrente primeiro. Você tem uma conta corrente aí no Bradesco, no Inter, e você tem um limite, aquele cheque especial que o pessoal chamava. Então, vamos lá, eu tenho R$100 na minha conta e eu fiz um pagamento de 200. Ela vai ficar R$100 negativa. Faz sentido? Faz. Porque o banco me disponibilizou esse valor. Tá? Então, é uma espécie de empréstimo com o banco. Porém, na minha caixinha, eu nunca posso ficar negativo. Vamos imaginar uma situação. Eu deixei na minha caixinha R$10 só. Tá certo? Esse é o saldo, o dinheiro que eu deixei na minha caixinha. E eu peguei e viajei. E o funcionário precisou comprar uma lâmpada que custava R$15. Normalmente, algumas pessoas fazem o seguinte, ele coloca 10, fica menos 5. Quando chegar, eu acerto com o patrão. Só um exemplo. Está errado, gente. O que aconteceu na prática? A pessoa emprestou R$5 para a empresa, então eu tinha 10 mais R$5 que eu peguei emprestado do funcionário, tá? E aí eu fiz meu pagamento de R$15. Então o meu caixa nunca pode ficar negativo. Ah, então você acabou de falar que isso aqui é tranquilo, dá para fazer? Não. Isso aqui tem que ser um estado de exceção completa. Eu não devo ficar pedindo empréstimo para funcionário. Se eu tiver que inserir dinheiro, que seja do sócio. Tá? Mas pode haver uma situação ali, se ela for totalmente fundamentada, totalmente explicada, o fiscal pode aceitar. Tá bom? Lembrando que não trate o fiscal como uma pessoa boba. Ah, qualquer coisa eu vou dizer para o fiscal. O cara é mais experiente porque ele vive só fiscalizando a empresa. Todo dia ele pega a gente querendo ser esperto. Então, claro, você fez uma viagem,
e aí você deixou um fundo, aconteceu uma coisa inesperada, por exemplo, queimaram, e você achava que você deixou lá um caixa para 2 lâmpadas que poderiam queimar, queimaram 3. E aí o seu funcionário emprestou, só nessa situação, uma vez no ano, um valorzinho. Legal, o fiscal vai te entender, faz parte do bom senso, tá? Mas eu preciso ter em mente que isso não pode ser rotineiro, isso não pode ser comum, tem que ser exceção, tá certo? Bom, então, vou falar mais uma vez, eu não posso ter o saldo negativo. Ah, mas e se eu chegar na empresa e pegar o caixa com saldo negativo? É aquela coisa que você vai parecer ser expert no assunto. Você vai pegar o olho e em 1 minuto vai dizer, esse caixa está errado. Por quê? Não pode nenhuma situação ser negativa. Você bateu o olho e está negativo, você já pode sentar do lado da pessoa e dizer, peraí, vamos revisar que seu caixa está errado. Tem que revisar. Ele esqueceu de colocar alguma entrada ou colocou uma saída no valor mais alto. É um dos 2 erros. Tá? 8º. Esse aqui é outro macetezinho que a gente dá. Já não seria... Aqui é o macete do contador, né? O contador não pode passar vergonha aqui. Aqui quem passa vergonha é quem está comandando o caixa. Por quê? Qual é o macete? Como é que eu faço o meu caixa estar sempre perfeito, nunca errar, ter sempre certeza que ele está correto? Olha lá como é fácil. O valor que eu tenho em mãos tem que ser igual ao valor da caixinha aí, do nosso livro caixa, fundo de caixa, da caixinha. Por quê? Imagina o seguinte, eu tinha no meu caixa R$2, tá? E aí eu fui comprar pão. Esse pão me custou R$1,89. O que é comum das pessoas fazerem? Pegar e engolir esse 1 centavo ou esquecer de colocar o troco de 10 centavos. Com o passar dos dias, você vai comprar um produto que custou R$89, o outro que custou R$1,72, o outro que custou R$10,95, o outro que custou R$11,96, o outro que custou R$1,04. Gente, quando você for somando esses centavozinhos aqui e tentar fechar o teu caixa, vai ficar muito difícil de fechar. Então, eu preciso registrar as minhas perdas e danos, tá? Que a gente vai comentar, já vamos entrar aqui junto no passo 9, tá? O nosso passo 9 aqui seria exatamente falando sobre perdas e danos. Já vou falar do 8 e do 9 juntos. Tá? Então, meu passo 9 aqui seria perdas e danos. O que seria essa perdas e danos? Essa perdas e danos são algumas situações. Primeiro, é justamente esses centavos. Hoje em dia, se você comprar R$1,89, você deu R$2,89, normalmente a pessoa vai te devolver 10 centavos. Ela não vai te devolver esse 1 centavo aqui. Então, eu preciso registrar esse 1 centavo como perdas e danos. Que é para no final, meu saldo do caixa bater exato. É matemático, tem que ser perfeito o resultado. A mesma ideia eu vou aplicar aqui. Eu comprei um detergente, uma água sanitária, um desinfetante. Custou R$10,95. Se a pessoa me devolver os 5 centavos, show de bola, vem para o meu caixa. Se porventura a pessoa disser que está sem troco e eu aceitar, opa, vamos registrar 0,05. Perdas e danos. Porque o meu saldo, o valor que eu tenho na minha mão, tem que ser igualzinho o valor que bate no meu caixa. Se aqui no meu caixa está dando valor de R$10,01, eu tenho que ter esse 1 centavo na minha mão. Eu tenho esse 1 centavo na minha mão? Não. Então, eu vou registrar como perdas e danos. Tá? Então, o macete para eu saber se o meu caixa está correto. O valor que eu tenho hoje na minha mão tem que bater com o valor da caixinha. Se não bater, eu vou ter que procurar onde está essa diferença. Se eu não encontrar de jeito nenhum, eu vou registrar como perdas e danos. Cada empresa vai ter uma tolerância para essa perdas e danos. Regra geral, lembrando que é de cada empresa, mas a grande maioria tem adotado, que essa diferença de centavos por compras, regra geral, elas estão tolerando até 4 centavos. Tá? Então, se de repente, aqui nesses quebradinhos aqui, ó, esse aqui geralmente eles toleram, aqui eles vão te pedir 5 centavos. Geralmente toleram, tá? Mas isso varia de empresa. Eu já vi empresa também que tolera R$1. Vai ser de acordo com cada empresa. E uma outra situação aqui que seria absurda
você, por exemplo, recebeu um troco errado e não percebeu, você perdeu 50 reais. Você vai ter que registrar aqui o que aconteceu. E nesses casos de valores maiores, você precisa especificar o histórico disso aqui. Você perdeu 50 reais, você foi assaltado, sumiu do caixa e assim por diante. Então, preciso registrar isso aqui, tá certo? Então, a regra 8 é que o valor do dinheiro que eu tenho em mãos tem que bater com a minha caixinha. E a regra 9 é perdas e danos. Então, vamos continuar. E por último, nós vamos ter a nossa 10ª regra aqui, tá? A nossa 10ª regra é o seguinte: o saldo de caixa deverá ter um valor máximo. Tá? Então, o que acontece? Pensa comigo. De repente, você é uma empresa aí que está num determinado ramo, que você não tem recebido PIX, não tem recebido depósitos, e você só tem aqui o caixa. Geralmente, o dono da empresa estabelece um valor máximo que deve ficar em caixa. Vou dar um exemplo dos postos de combustíveis. Quando eu era mais novo, eu fui convidado para ser gerente de posto de combustível e passei por um treinamento. Qual era a regra do posto? Toda vez que a pessoa que abastece, me fugiu o nome agora, que o frentista tivesse no bolso acima de 300 reais, tá? Quando ele completasse 300 reais, ele ia pegar esse dinheiro, passar no elástico, informar o gerente e ter uma espécie de caixa forte lá. Ele vai lá no buraquinho da caixa e joga os 300 reais. Por quê? Pensa no risco. Se esse cara fica o dia inteiro com o dinheiro no bolso e ele tem 4 frentistas no posto, cada frentista já está com mais de R$ 2.500. Um assalto ele vai ter um preço de mais de R$ 10.000. Essa é a função. A mesma ideia eu vou aplicar para as empresas. Hoje você não fica numa empresa com dinheiro com 10, 15, 20 mil parado na empresa. Normalmente a empresa vai estabelecer qual é esse máximo. Isso aqui também vai variar de empresa para empresa. Regra geral, costuma variar esse valor aqui de 500 a R$ 2.000, tá certo? Regra geral, costuma variar aqui nisso aqui. Ou seja, se amanhã eu vou pegar um livro caixa para analisar e eu estou observando que o saldo desse livro caixa está acima de R$ 2.000, eu vou dar uma ligadinha para a empresa, vou tentar falar com o responsável pelo livro caixa e vou dizer: olá fulano, tudo bom? Você pode me confirmar porque está tendo uma pequena divergência aqui. Eu estou achando muito alto o saldo do seu livro caixa. E a pessoa vai te explicar. Pode ser um estado de exceção, por exemplo, não, é que vem hoje o arquiteto recebeu um pagamento de R$ 10.000, então excepcionalmente hoje nós estamos com esse valor a mais. Ou a gente fez muitas vendas naquele dia, de repente época de Páscoa, de Natal e tal. Ou então, o que é o mais provável pela nossa experiência? Provavelmente esse caixa está errado. Pela nossa experiência, ela está esquecendo de dar alguma saída aqui. Tá certo? Bom, aqui a gente encerra os nossos principais pontos sobre livro caixa e caixinha. Nós vimos tanto as regras que são aplicadas para conta corrente, algumas delas, e a grande maioria vai ser aplicada somente para a caixinha. Tá certo? Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora como é que nós fazemos tudo isso que a gente explicou na prática aqui no nosso escritório. Aqui no escritório nós utilizamos o sistema Conta Azul, tá? E o que acontece? A partir do momento que nós começamos a utilizar o sistema Conta Azul, a gente trabalha de duas formas. Em algumas empresas, ele vai fazer a caixinha dentro do próprio Conta Azul, tá certo? Em outras empresas, a pessoa que está lá, ela é muito crua na questão digital. Então ela não sabe mexer nada no sistema, ela não tem nem acesso à internet. Então o que nós fizemos aqui? Nós desenvolvemos um plano B. Ou através de uma planilha de Excel, essa pessoa vai alimentar a planilha de Excel e essa planilha nós vamos importar dentro do Conta Azul. Essa é a segunda forma que a gente trabalha. Ou seja, hoje o nosso escritório não trabalha em nenhuma hipótese com o lançamento manual. Então aquela historinha do livro caixa de antigamente, isso daí está pré-histórico, porque a tendência
é que aquilo ali seja extinto, e a gente já está nessa tendência. Então, nenhuma empresa nossa hoje faz lançamento manual, todas vão lançar ou direto no Conta Azul, ou através do Excel, e nós fazemos a importação. Só que detalhe, se a pessoa lança direto no Conta Azul, eu consigo fazer esse acompanhamento. Por quê? O Conta Azul ele é online, ele é um sistema 100% online. Então, quando a pessoa lança a caixinha no Conta Azul, eu posso aqui no escritório, qualquer colaborador nosso pode acessar de forma online e fazer o acompanhamento desse livro caixa. Quando a gente colocou a planilha de Excel, a gente tinha um grande desafio, porque teoricamente ela era offline. O que nós fizemos aqui? Como foi que a gente resolveu isso? A gente vinculou essa planilha à nuvem do escritório, então nós utilizamos aqui o OneDrive, tá? Que é a nuvem vinculada à Microsoft. A gente faz um arquivo padrão, compartilha esse arquivo dentro do PC da empresa lá, e aí dessa forma a pessoa recebe lá um link. Quando ela clica nesse link, abre a planilha, ela preencheu, a gente consegue ter acesso em tempo real também a essa planilha aqui, tá certo? E quando a gente começou com esse processo da nuvem, a gente estava dando um grande problema, que era o seguinte: no primeiro momento, a gente fazia um acesso remoto, ou alguém ia na empresa e salvava um atalhozinho para a pessoa clicar e acessar o link. Só que por vários motivos a gente começou a observar que às vezes a pessoa faz uma formatação, às vezes vem o próprio dono e apaga esse atalho porque ele não sabe o que é direito e tal. Estava dando muito problema. Então agora, além da possibilidade da gente deixar esse atalho, as empresas que possuem livro caixa, como é que a gente fez para nunca mais ter dor de cabeça? A gente tem um grupo do Zap lá no WhatsApp a gente tem um grupo. Aqui nesse grupo normalmente está o time Colino, então sou eu, a minha sócia e o contabilista responsável aqui pela empresa, e tá as pessoas da empresa lá, né? Então geralmente estão os sócios e mais um gerente, recepcionista, o funcionário responsável pelo caixa. Então, na descrição do grupo, no WhatsApp, na própria descrição do WhatsApp, nós colamos esse link aqui. Então, dessa forma, pode acontecer o que for, que a gente não estrague isso aqui, porque na descrição só quem pode mexer sou eu ou a Joana. Então, não tem como estragar esse link aqui. Ah, deu problema no meu computador. Não tem problema. Você abre o WhatsApp Web no PC e clica na descrição e alimenta. Agora, vamos a alguns detalhes. Lá no início eu estava explicando que o livro caixa precisa ter alguns dados obrigatórios. Data, descrição ou histórico. Geralmente ele teria uma coluna de entrada e uma coluna de saída. E o saldo inicial e o saldo final. O que acontece? Como essa planilha de Excel eu preciso importar para o Conta Azul, eu preciso fazer a planilha no Excel num formato que o Conta Azul reconheça, que ele me permita fazer essa importação. Porque não vai ter sentido se a pessoa fizer no Excel, eu tiver que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V para o Conta Azul ou para outra planilha. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma planilha que o Excel consiga reconhecer, nós desenvolvemos uma planilha que o Conta Azul consiga reconhecer, que eu consiga importar. Porém, essa planilha não vai ter a coluna de entrada e saída. Então, vocês vão ver na prática que ela fica meio que sequencial. É uma coluna só com entrada e saída, e eu vou diferenciar essa entrada e saída através do sinal negativo. Então, saiu R$ 5, eu vou colocar menos R$ 5. Entrou R$ 10, eu vou colocar só R$ 10. E olha que curioso, na prática nós percebemos que esse formato de planilha aqui ficou muito mais intuitivo, ficou muito mais fácil para a recepcionista ou para o gerente lá da empresa trabalhar. Porque no dia a dia a gente sabe que menos geralmente quer dizer uma saída. Quando era no formato de coluna aqui, de entrada e de saída, a pessoa geralmente se confundia um pouco, porque quando você preenche na entrada, ficava um buraco na saída e vice-versa. Então acabou que dessa forma a gente resolveu dois problemas. Nós digitalizamos, nós modernizamos esse processo
E de quebra, a gente deixou uma coisa mais intuitiva. A pessoa lá da empresa entende de uma maneira muito mais fácil. Tá? E qual é a rotina aqui no escritório para a gente controlar esse livro caixa? Primeiro, qual era a nossa regra número 1 lá, dos nossos 10 mandamentos do livro caixa? Vamos relembrar. Era a tempestividade. Tá? Essa é uma regra que toda hora é quebrada. Quando a pessoa mexe na nuvem, no livro caixa, a gente pode ter acesso. Então, qual que é o procedimento correto? No mínimo, uma vez por semana, no mínimo, eu vou entrar no meu livro caixa e vou verificar como é que estão esses lançamentos. Regra geral, pela experiência que a gente tem com essas empresas menores movimentam o livro caixa todo dia. Todo dia tem uma entradazinha ou uma saída. Então, se eu entrar nessa semana e verificar que o cara está 3, 4 dias sem mexer no livro caixa, o que eu devo fazer? Enviar uma mensagem sempre no grupo. Por que no grupo? Porque o sócio já tem ciência que a gente está cobrando esse funcionário. Eu vou mandar uma mensagem e sempre eu vou perguntar se está acontecendo algo. Nós nunca acusamos ninguém. A gente vai trabalhar com a palavra divergência. Olá, fulano, bom dia, tudo bom? Eu tenho observado que os últimos 3 dias não houveram movimentações no caixa. Está tudo em ordem, é isso mesmo? A gente está 3 dias sem movimentar, porque geralmente o livro caixa é diário. E vamos aguardar o retorno. Aí, geralmente, é a mesma desculpa. O que a pessoa vai te dizer? Qualquer problema que dê, qualquer atraso que dê, ela vai te dizer que é falta de tempo. Tá? Se ela te responder dessa maneira, o que você vai falar? Claro que a gente vai usar o bom senso. Vamos supor que a empresa está fazendo um evento essa semana. Tem motivo para a falta de tempo? Tem. É um evento. Ou a empresa, de repente, é uma empresa sazonal. Então, na época da Páscoa, ela fatura demais, na época do Natal. Não justifica, tá certo? Não justifica por quê? Quanto mais movimentação tiver na empresa, quanto mais acumular, mais difícil é de manter minha caixinha em dia. Agora, na maioria das vezes, a falta de tempo ela é por qualquer motivo, entendeu? A pessoa está na rotina da empresa, eu estou muito ocupado, é muito serviço. E a gente sabe que não é. Você não gasta mais que 1 hora por dia para deixar perfeito o teu livro caixa. 1 hora por dia tem que ser um livro caixa com pelo menos, no mínimo, 60 lançamentos diários. Normalmente esse livro caixa vai ter 15 lançamentos diários. 15 lançamentos diários você faz com folga, com bastante folga, em 30 minutos. Então você tem que cobrar e você tem que ter esse bom senso de fazer essas continhas aqui. Ah não, a pessoa, poxa, estou confundindo aqui, são 5 lançamentos num dia. Tá errado. Bom, segundo, você sabe também algumas regrinhas para pegar aí no livro caixa. Por exemplo, vamos relembrar algumas. O meu livro caixa não pode ficar negativo. O meu livro caixa não pode ter um valor muito elevado. Normalmente aí o valor máximo vai variar de 500 a R$2.000. Né? Poxa, eu abri o caixa para dar uma olhadinha. O cara está fazendo todo dia, mas o livro caixa deu negativo em qualquer momento. Ou eu estou vendo que está com saldo muito alto. O que eu vou fazer? Vou ligar para a pessoa, tá? Vou ligar lá para o responsável do livro caixa e vou dar a oportunidade dele fazer essa correção. Então você vai dizer, olha, eu estava observando aqui, o seu saldo está negativo, conforme a gente sabe, esse saldo não pode ficar negativo, você vai conversar com a pessoa e vocês vão tentar resolver. Ela precisa achar isso aqui. E se ela não achar? E se ela não achar, ela vai ter que dar ela vai ter que fazer uma espécie de estorno ali, ela vai ter que justificar por que esse valor está faltando. Certo? A mesma situação se esse valor estiver muito elevado. Ela tem que fazer o depósito, ela tem que explicar por que está muito elevado. Aí cada caso é um caso. A nossa função é tentar descobrir. Liguei para a pessoa resolveu, show. Eu vou registrar o chamado. Toda vez que eu falar com essa pessoa no telefone para resolver problemas de contabilidade gerencial, eu vou registrar o chamado. A gente tem um modelinho no WhatsApp com uma numeração sequencial e vou dizer basicamente o seguinte: chamado tal, resolvido tal problema. Por exemplo, chamado tal, resolvido caixa negativo. E se a pessoa não souber de jeito nenhum, você vai dizer para ela que você vai ligar, que ela vai comunicar o dono do que está acontecendo, e que você vai ligar no dia seguinte para novamente resolver isso aqui. O nosso livro caixa tem que estar
sempre em ordem. Bom, vamos aproveitar e falar rapidamente aqui das contas correntes. Tá? A conta corrente, a situação é um pouquinho diferente. A conta corrente, nós vamos ter duas situações aqui no escritório. Na data de hoje, na verdade, nós só temos uma praticamente. A conta corrente, mesma coisa. Não fazemos lançamento manual em hipótese alguma. A gente já eliminou 100%. Tá? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso ter a integração